Cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus. É sempre para nós uma alegria poder ministrar a palavra de Deus e, acima de tudo, termos a responsabilidade de compartilhá-la com uma igreja que também valoriza a palavra do Senhor. E eu sou muito grato a Ele por isso, por essa oportunidade. Como o pastor Luiz Cláudio já se adiantou, a gente trouxe aí 2 dos nossos livros. Um fala sobre missões, teologia e missões, que nós trabalhamos ali no Seminário Betel, e o outro fala de palavras que transformam, que são muitos textos a respeito de alguns temas muito relevantes da vida cristã. E você com certeza poderá não só ser abençoado, mas também nos abençoar, né? Então no finalzinho você pode depois lá com o nosso querido irmão André. Eu quero ler a palavra de Deus com você. Como de costume, eu sempre gosto de lê-la em pé. Então, só mais uma vez, depois eu prometo que só eu fico de pé. Vamos estar de pé para fazer essa leitura. Eu queria ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 6 até o verso 13. É o texto que veio ao nosso coração para falarmos sobre o quanto valem nossas ações, o quanto valem as nossas atitudes, o quanto valem o nosso modo de ser na vida, no dia a dia e na presença do Senhor. Mateus capítulo 26, sei que temos aí a mídia, mas Mateus 26, verso 6 até o 13, uma das histórias muito peculiares do ministério de Jesus, e eu quero compartilhar com você nesta noite. A versão que eu normalmente costumo ler é corrigida, mas ela diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento ou sepultamento. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Amém? Antes de você sentar, cumprimente quem está do seu lado, dizendo para ele: quanto valem suas ações? É uma pergunta, né? Quanto valem suas ações? Pode sentar-se. Pode sentar-se. Vamos sentar-se. Somos marcados e conhecidos por nossas ações. Isso é uma das máximas do Evangelho, uma das máximas que Jesus, em muitas de suas ministrações, deixou mais do que explícito, mais do que claro. Nós somos marcados, nós somos conhecidos pelo nosso modo vivente, pelo nosso modo de ser, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E elas revelam quem eu sou. Porque automaticamente seria nessa consequência, de lá para cá, minhas ações é fruto daquilo que eu sinto, fruto daquilo que eu penso. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, é aquilo que de fato eu creio. Aquilo que eu creio, ou que eu entendo que é o certo e o correto para ser, para sentir e fazer, tem a ver com aquilo que eu tenho como dados, informação e conhecimento na vida. Por isso que se nós somos do Evangelho, significa dizer que nossas ações têm de ser o fruto dessa consequência. Tem que ser o desembocar desse rio. Aquilo que pela palavra e pelo Evangelho eu tomo como conhecimento, é o que eu creio. É o que eu creio também que tem que reger o que eu sinto, portanto o que eu creio e sinto é o que eu sou, é o que eu faço, é a maneira como me relaciono. Por isso as minhas ações revelam quem eu sou, revelam um pouco de nós, porque cada ação possui o seu valor, e nós precisamos entender isso.
Todas as nossas atitudes na vida têm o seu valor e isso precisa estar mais do que importantíssimo em nossa mente, em nosso coração. Porque senão a máxima do Evangelho não seria o amor. E o amor ao próximo, o amor ao próximo como a si mesmo, pelo menos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e nos 3 primeiros Evangelhos. Mas Jesus, quando chega no 4º Evangelho, ele ainda nos dá um amarrado extraordinário, porque se a gente pensar do amar o próximo, cujo referencial, o padrão, o paradigma sou eu, amo o próximo como a mim mesmo, se eu não me amo, não te amo. Ou se eu penso que eu sou melhor do que você, não amo você, porque eu sou bom, eu sou maravilhoso, e para alguns talvez a 4ª pessoa da divindade, então eu não vou amar você, porque eu me sinto melhor do que você. Aí Jesus vem e amarra você, amarra-me a mim, em João 13:34, dizendo, e um novo mandamento vos dou. E que de novo, na verdade, é só o paradigma. Eu dei um novo mandamento a dar. Diga Jesus. E Jesus diz que ameis uns aos outros como eu vos amei. O que eu e você temos para que ele pudesse nos amar? Nada. O que eu e você somos para ele nos amar? Coisa nenhuma. O que eu e você temos para oferecer? Absolutamente nada. Então, se eu tenho que amar o próximo, isso é a ação máxima do Evangelho. Como ele me amou, significa por mais que você não mereça. E quanto mais você não mereça, eu tenho que te amar, porque eu, sem merecer coisa alguma, Cristo me amou. Por isso que cada ação possui o seu valor, seja para Deus ou seja para o homem. Todavia, nossas ações precisam ser muito mais valiosas para Deus. Porque quando elas têm o valor que precisam ter para Deus, elas também terão o valor para o próximo. Elas também terão o valor para o outro. Elas também terão o valor para os meus relacionamentos. Porque nesse mesmo mandamento do amor que Deus, que Jesus vai deixando muito claro, que é o mandamento principal e maior do Evangelho, tem a ver com essa capacidade, se eu consigo amar o próximo, se eu sou amado e se eu amo a Deus. É o vertical em primeiro, que me dá condição para o horizontal. Se não tem o vertical, nunca terá o horizontal. Não consigo amar você, não consigo amar o próximo, não consigo amar o semelhante, se eu não amar a Deus e não tiver recebido e estiver experimentando esse amor. Todavia, nossas ações precisam ser mais valiosas para Deus do que para os homens. E é nesse texto que eu quero mostrar algumas coisas que eu percebo no ato desta mulher, como nossas ações podem tornar-se mais valiosas para Deus. Só a guisa ainda de introdução, eu preciso dizer a você que os evangelhos, os 4 evangelhos, narram um episódio de uma mulher lavando os pés de Jesus. Mateus 26, Marcos 14 e João 12, tudo indica ser um momento no final do ministério de Jesus, quando acontece desta mulher ungir Jesus na casa de um homem chamado Simão, que teria sido curado da lepra, por isso denominado Simão o leproso. Mas Lucas capítulo 7 narra um outro episódio, de uma mulher lavando os pés de Jesus, também enxugando com os cabelos, e segundo a maioria dos comentaristas, trata-se de algo que acontece, um outro evento, mas no início do seu ministério. Todavia, o que eu quero chamar a sua atenção hoje é como as suas ações valem, e quanto valem essas ações para Deus. O que você e eu precisamos prestar atenção, como nossas ações podem tornar-se valiosas para com Deus. Volto a dizer, você é reconhecido pelas ações. Você é diagnosticado pelas ações. Deus olha para você pelo que você é. Deus contempla você pelo que você é na vida, como você se relaciona na vida. E a primeira coisa que esse texto me ensina é que as nossas ações, elas são valiosas para Deus quando nossas ações discernem as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas podem ou, acima de tudo, fazer por nós. Quando nossas ações discernem as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas possuem ou pelo que elas podem fazer por nós. Porque esta mulher chega na casa de um homem chamado Simão. Ele é o anfitrião da festa. Ele é o homem que está fazendo um banquete.
Ele é um homem que está ali, o texto não é explícito, mas se convidou Jesus. Jesus é o convidado daquele homem. E essa mulher chega com vasos de alabastro, com unguento caríssimo, e ela não vai ao anfitrião da festa, ela não tinha nenhum interesse. Ela vai apenas a quem ela entende que é o homem da honra daquele momento. As ações daquela mulher discerniram as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas possuem. Esse tem sido um grande problema nos nossos relacionamentos, porque nós nos relacionamos uns com os outros, e muitas vezes os nossos relacionamentos têm a ver com o que eu posso ter em troca. O que você hoje ou amanhã poderá fazer por mim? E aí volto de novo, o grande mandamento do Evangelho, que é o amor, ensina você a dar, ensina você a contribuir, ensina você a abençoar, sem a espera do retorno. Sem a espera de que a mesma mão que você hoje levantou, seja a mesma mão que amanhã possa te entregar alguma coisa. Eu tenho que me relacionar com as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas podem fazer, não pelo que elas possuem, não pelo que elas têm. Eu preciso, essas minhas ações no dia a dia têm que me avaliar diante de Deus. Essas minhas ações são valiosas diante de Deus. Eu preciso entender isso, porque muitas vezes a gente está exatamente no caminho contrário. Quantas vezes eu e você chegamos a nos perguntar: o que eu vou ganhar com isso? Quantas vezes eu e você chegamos a nos perguntar: e aí, qual é a troca disso? Às vezes eu estava até falando com nosso irmão André sobre evangelismo, certa feita, e aí muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente faz evangelismo. Aí a gente evangeliza, aí alguém pergunta assim: bom, mas para que igreja está indo? Se não for para a minha igreja, então não tem propósito fazer o evangelismo. Mas aí a pergunta é: você está evangelizando para a sua igreja, ou você está evangelizando para o reino de Deus? Porque muitas vezes, até quando estamos fazendo a obra do Senhor, a gente está preocupado com o feedback, a gente está preocupado com o retorno. E aí eu aprendo com essa mulher que as nossas ações são valiosas para Deus quando nós discernimos as pessoas pelo que elas são. E olha que às vezes você encontra pessoas que não são exatamente o que você gostaria que fossem, que não são exatamente como você pretenderia, mas tem que se relacionar pelo que elas são. Essa mulher não agiu por interesses, essa mulher não agiu por nenhum conchavo daquele momento, essa mulher não agiu por nenhuma situação. Ela entra, Jesus era um hóspede daquela casa, apenas um convidado daqueles que estavam ali àquela mesa, tinha um anfitrião da casa, mas ela vai a Jesus porque com certeza ela sabia que era aquele que poderia de alguma forma ministrar sobre a vida dela o amor, a graça, a salvação. Ele era o honrado daquele momento, mas não havia nenhuma relação em termos de quem podia fazer ou que tinha alguma coisa a dar em troca. Nossas ações precisam estar firmadas nisso. Nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros, porque essas são as ações que são valiosas diante de Deus. Quando nossas ações discernem as pessoas pelo que elas são, apenas pelo que elas são, e não pelo que elas possuem ou pelo que elas podem fazer. Mas há uma segunda coisa na história dessa mulher que me chama a atenção a respeito de nossas ações que podem tornar-se valiosas para Deus. Segunda coisa é quando as nossas ações, elas levam-nos a dar o melhor que temos. Quando as nossas ações na vida nos levam a dar o melhor que temos. Aí eu e você precisamos nos perguntar sempre: estou fazendo o meu melhor? Estou dando o meu melhor? É muito mais fácil cobrarmos o melhor de alguém. É muito mais fácil nós exigirmos o melhor de outrem. Mas esta mulher deu o melhor que tinha. Deixa eu lhe dizer uma coisa, que outro ponto assim, vamos tocar nisso de novo. Mas ela deu o melhor vaso, vaso de alabastro, caríssimo naquele tempo. Aí dentro do vaso tinha um unguento, o melhor unguento. E segundo o evangelista Marcos, que é o único que faz esse cálculo, Marcos diz que dava 300 denários, ou seja, 300 diárias.
Então, se fosse hoje uma diária de R$100, vamos ficar nos R$100, 30 mil reais, 300 dias, que ela joga assim, jogou na cabeça de alguém que estava na casa de outrem, num banquete. Ela deu o melhor que tinha naquele momento, ela deu o melhor que tinha naquela hora, ela deu o melhor que tinha. E aí a pergunta que não me faz calar: você tem dado o melhor? Você tem dado o melhor para Deus? Você tem dado o melhor nas relações? Você tem dado o melhor naquilo que você se empenha a fazer? Você tem dado o melhor naquilo que você entende que é o melhor que você está fazendo e realizando? Tem dado o melhor? Quantas vezes a gente fica tão precavido? Quantas vezes a gente fica tão restrito, tão inibidos? Quantas vezes a gente fica tão partidário nas coisas? Aí a gente entrega, mas não entrega de todo o coração. E o melhor para Deus, penso que você com certeza já sabe disso, não tem a ver com a quantidade. O melhor aqui não tem a ver especificamente com a quantidade ou o valor, tanto do vaso quanto do unguento. Porque o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, vai falar da oferta de uma mulher, em contraposição à oferta de homens ricos que colocam tudo que tinha, mas não deram o melhor, porque o melhor está aqui no seu coração. O melhor está na sua alma, o melhor está naquilo que você, naquele momento, naquela situação, naquela ocasião, entende que é o seu melhor para Deus. E deixa eu lhe dizer, Deus não espera nada menos, nada mais do que o seu melhor. Deus espera o seu melhor, você crê nisso? Deus espera o seu melhor. Deus não quer que você seja precavido, Deus não quer que você seja mesquinho na sua entrega. Você tem que se entregar de todo o coração. Quando encontramos textos como esse na Bíblia, e tem gente até que interpreta errado, Deus só quer o coração, aí vem o outro dando a outra interpretação, não, Deus não é açougueiro, nada disso. Quando a Bíblia está dizendo, Deus está pedindo todo o seu coração, no contexto bíblico significa, é tudo, é o teu ser, é por completo. É você amando a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de toda a consciência, de todo o sentimento, de todo o seu coração, com todas as suas forças. É tudo para Deus, ou é tudo ou é nada. Para Deus ou é tudo ou é nada. Quanto valem nossas ações? Nossas ações só valem diante de Deus quando elas são dadas de forma, quando você entrega o seu melhor. Aí eu e você precisamos entender que o melhor tem de vir de todo o teu coração. O melhor tem que vir quando você está inteiramente voltado para aquela realização da obra. O teu melhor, você tem que entender o quanto Deus está esperando que você faça do teu possível melhor. Aquela mulher mostra-se valiosa na sua ação, porque ela dá o seu melhor. Você tem dado o seu melhor no seu dia a dia. E isso se aplica a qualquer área da vida, a qualquer aspecto da vida, não é só o que nós denominamos de espiritual. Ainda que eu diga que tudo tem de ser espiritual, o seu trabalho tem de ser espiritual, o trabalho tem que ser espiritual, os seus propósitos tem que ser espiritual. Mas a pergunta é, você tem dado o seu melhor? Porque às vezes não damos o melhor e queremos os resultados que desejamos, que esperamos, mas não se tem dado o melhor. Então nossas ações, elas valem para Deus. Primeiro, é quando a gente define as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas possuem, não pouco pelo que elas podem fazer em troca. Também quando nós damos do nosso possível o melhor para Deus, para o próximo, naquilo que estamos fazendo, quando nossas ações levarem-nos a dar o nosso melhor. Deus espera somente o seu melhor. Você entendeu isso? Deus só aguarda o seu melhor. Deus não espera nada diferente de você, a não ser o seu melhor. Mas há uma terceira coisa, na história desta mulher, que me chama a atenção a respeito das nossas ações. É que as nossas ações valem muito para Deus, quando elas nos conduzirem a uma vida de abnegação. Quando nos conduzirem a uma atitude de desprendimento. Quando nos conduzirem a uma ação de desligamento das coisas que pode nos impedir de alcançar patamares maiores com Deus. Porque, como disse no tópico anterior, ela deu o melhor. O que ela deu de melhor? O melhor vaso, o melhor unguento.
300 denários, 300 dias de uma diária de um trabalhador, ela joga na cabeça de Jesus, num banquete. Mas ela, ao mesmo tempo, está dizendo que ela se desprendeu de alguma coisa, ela se abnegou de alguma coisa, ela entendeu que alguma coisa, ainda que tão valiosa, tinha diante dela algo mais ainda, algo maior, mais valioso. Ela entende que tinha alguma coisa mais preciosa diante dela. Ela teve essa colocação de se abnegar. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Como nós precisamos nos desprender de tantas coisas. Como nós precisamos ser abnegados. Aí Mateus 16, 25, 24, Jesus está exatamente dizendo que se alguém quiser, tem que ter uma atitude, vir voluntariamente. Se alguém quiser vir após mim, aí ele vem e diz, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa você tem de ser alguém desprendido. E aí, já se tem aprendido muito sobre, principalmente, contribuição, ou dar, que é um outro grande mandamento do Evangelho. É que quando você diz que tem alguma coisa, e você diz isso é meu, mas você não tem a capacidade de fazer isso, não, isso não é seu. É esse negócio que tem você. Você não tem o que você diz que tem, porque você diz é meu. Você diz eu conquistei, você diz eu possuí, você diz é propriedade minha. Mas aí se alguém diz assim, deixa eu ver, você diz não, é meu. Aí você diz não, deixa aqui um pouquinho, você diz não, é meu, eu tenho que guardar muito bem. Aí você tem toda a desculpa, mas você não larga. Se você não larga, quem é o Senhor dessa história não é você. É isso que você tem nas mãos e que você diz que é o que você possui. Essa mulher teve abnegação. Naquele contexto, financeiramente, aquela mulher cometeu um grande desperdício. E preste atenção que no texto, eu estou falando mais da ação da mulher, mas no texto tem os discípulos. Claro que as motivações, as intenções, a gente pode pensar em muitas delas. Mas eles dizem, que desperdício. Esse dinheiro nós poderíamos estar agora atendendo a muitos necessitados. E Jesus, quando os repreende, Jesus já conhecia os corações, as intenções e consciência, com certeza já sabia quais eram as motivações daquela censura àquela mulher. E aí ele diz, olha, os pobres, vocês os têm todos os dias com vocês. Hoje você pode não atendê-los, mas pode atendê-los daqui a pouco ou amanhã. Sempre vocês terão oportunidade. Mas esta mulher escolhe a melhor parte. Essa mulher entende uma grande oportunidade. Essa mulher entende uma oportunidade única. Essa mulher entende uma situação que é única aqui, peculiar. Porque aquela mulher se abnegou. Você seria capaz? É uma pergunta que eu faria a você. De cometer um grande desperdício desse, assim, desperdício humano, ou desperdício do raciocínio humano, ou desperdício do cálculo humano, em prol de uma boa causa? Vale nossas ações para Deus, quando nós somos abnegados, quando nós somos desprendidos, quando de alguma forma não há nada que seja maior do que Deus em nós, do que a vontade de Deus em nós, do que o reino de Deus em nós, do que a graça de Deus em nós, do que a vocação de Deus em nós, do que o chamado de Deus em nós, do que qualquer outra coisa em nossa vida. Você tem que ser alguém abnegado. O que tem prendido você? Lembra da outra história das duas irmãs de Lázaro? Quando também é dito que Jesus chega e uma fica ainda prendida a uma coisa simples. Simples, tinha nada a ver com dinheiro, tinha nada a ver com profissão, tinha nada a ver com um projeto para o futuro, ela apenas estava ocupada com as coisinhas da casa. E diz, fica aí Jesus, fica aí que eu já volto, enquanto eu estou fazendo um café para o Senhor. E aí a outra larga tudo, a outra deixa tudo e vai e senta, como se mais nada tivesse para fazer na vida, e fica ali, fazendo a salinha para Jesus e ouvindo Jesus. E aquela é a história que a gente já conhece, quando é dito que aquela escolheu a melhor parte. A abnegação, queridos, faz parte da vida cristã. É uma das exigências de Jesus no texto que acabamos de citar, Mateus 16, 24. E quanto mais a gente estiver desligado destas coisas, quanto mais estivermos desligados da terra, mesmo tendo tudo, mesmo possuindo tudo, mas não tendo nada, mesmo tendo muita coisa e não possuindo nada, mais ligados nós estaremos no céu. E é isso que Jesus também vai deixar claro.
Mateus 6:21 diz que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E aí, onde é que está o teu tesouro? Onde está o meu tesouro? Onde estão os nossos tesouros? Quanto equivale nossas ações, elas têm que me conduzir à abnegação. Eu não posso ser alguém eu não posso ser alguém prendido a muitas coisas, das quais eu não posso ser um instrumento nas mãos do Senhor em alguma outra situação. Eu preciso ser alguém que, mesmo possuindo, mesmo tendo muitas coisas à mercê, muitas coisas em minhas mãos, mas eu sou desprendido, abnegado, desligado. Existe a causa maior pela qual eu estou lutando, vivendo, pregando e anunciando. Você tem sido esse alguém desprendido? Tem sido esse alguém abnegado? Tem sido esse alguém que Deus pode dizer, vai? Tinha um louvor que antigamente se cantava muito, e pararam de cantar, pelo menos pelas igrejas que eu passei, que num coro dizia assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus projetos, abro mão da minha vida, abro mão de um monte de coisa, só no coro dizia abrir a mão. Aí por onde eu passava, você, vamos parar de cantar esse negócio que isso é mentira. Porque se você vai casar daqui a 3 meses, aí o Senhor ouviu você cantar, que Deus leva a sério o culto que a gente faz. A gente muitas vezes não leva não, mas Ele leva. Aí tu cantou, todo emocionado, abro mão dos meus sonhos, abro mão do meu projeto, aí Deus disse, opa, estou precisando de alguém, Moçambique, agora. E diz para a noiva que é para esperar, porque você vai ficar lá 3 anos. E aí, ao invés de casar daqui a 3 meses, você vai ficar lá 3 anos e ela fica esperando no Senhor, porque eu preciso de você em Moçambique, eu preciso de você no Nepal, eu preciso de você em algum outro lugar desse, muito abençoado. Temos um casal de missionários, colegas nossos, está lá em Moçambique trabalhando com crianças, meu Deus, que coisa extraordinária. E aí você olha a igrejinha, meu Deus, e só Jesus, estão lá trabalhando, precisando de apoio missionário, etc. Aí você que cantou, abro mão dos meus sonhos, e aí? Abro mão dos meus projetos, e aí? Abro mão de tudo mais, e aí? E aí Deus disse assim, opa, já que está abrindo mão, é de alguém como você que eu precisava. Aí tu vai dizer, bom Senhor, quer dizer... Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor para todo sempre, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Isavi. Aí tu vai dar enrolado, porque você vai dizer assim, eu cantei porque o louvor estava legal, porque estava emocionado, mas vai dar não, Jesus, vai dar não. Aí eu pergunto a você, estamos nessa possibilidade de desprender-nos de coisas que são coisas assim? Quando eu estou falando de desprender, não é desprender de uma coisinha qualquer, não. É desprender-se de situações assim, onde você possa dizer assim, ó, isso aqui pode esperar. Isso aqui pode aguardar. Isso aqui pode ser substituído. Isso aqui eu posso esquecer por um tempo. Isso aqui eu posso deixar para outra oportunidade. Eu tenho uma causa maior que me é dada pelo Senhor. Isso é você ter abnegação. Isso é você se desprender. Quarta coisa que essa mulher me diz, nas suas ações, que valem diante de Deus, é quando as nossas ações nos fizerem enxergar para além do nosso hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido com Jesus. Ele me ensinou a viver o dia chamado hoje. Dá para a gente fazer um coral? O dia chamado? Eu não jantei também não. O dia chamado? Hoje. Porque ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então eu sempre digo que não existe Ceasa celestial, que você vai com um container, que você vai com um caminhão, para poder levar tudo no atacado, para até que a morte nos separe, você já está com todo o sustento e providência de Deus na sua vida. Não, não é assim que funciona. É a cada dia que você vai tendo a providência de Deus. Porque aí você fica perguntando do amanhã, bom, ó, depois de 0 hora, o amanhã se torna hoje. Então todo hoje, o pão vem. A oração é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí você vive o hoje, tão bem hoje, que o seu amanhã não tem de ser preocupação. Quando ele chegar, se tornou hoje. Quando nossas ações, elas enxergam o amanhã, é exatamente isso. O verso 10 e 11, Jesus está dizendo que aquela mulher, sem saber do amanhã, talvez, sem ter o discernimento, quando ela está ungindo Jesus, ela de forma profética, até por causa dos costumes judaicos, estava exatamente profetizando a morte de Jesus, estava exatamente falando de que estava se aproximando, é a última ceia, próxima à última ceia, está chegando, logo o evangelista Marcos está mostrando que logo após esse episódio, pelo menos na narrativa de Marcos, já vem lá o Judas Iscariotes com aquela trama da traição,
profissão e etc. Ela, sem saber, está falando de alguma coisa de amanhã. Ela até sem saber já está olhando para amanhã. O que eu quero dizer a você é que nossas ações valem quando a gente enxerga o nosso hoje como aquilo que prepara o nosso amanhã. O seu amanhã tem de ser melhor que hoje, sim, mas a pergunta é, como está sendo o seu hoje? Aí a gente fica assim, Deus fará, Deus realizará, Deus conquistará, Deus me usará, Deus me enviará, Deus me fará algo extraordinário. Tá, ok, e hoje? Como é que está seu hoje? Ou então você fica com aquela turma que diz assim, poxa, como eu orava, como eu cantava, como eu falava em línguas, como eu rodava no ventilador, como eu pulava no poder, como eu ia nas favelas e eu pregava, como eu era. E os últimos que me fizeram essa situação assim de eu era, eu perguntei assim, é só uma pergunta que eu preciso fazer. Eu estou fazendo aqui com um monograma, é um clone, é uma alma de outro mundo, porque se você era, você morreu. E eu preciso saber com quem que eu estou falando aqui agora. Quem é que eu estou falando aqui agora? É você mesmo? Porque eu era. O que é isso que está falando comigo aqui agora? Eu era, eu fiz, acontecia, realizava. Mas o que está falando comigo aqui agora? É o quê? Eu preciso saber o que é. O que é? O fantasma? Porque às vezes a gente fica vivendo naquele passado, se tenha sido ele bom ou tenha sido ele ruim, passado tem que servir para nós apenas como história, como recordação, como aquilo que a gente possa ver o que errou para não errar e aquilo que fez de bom para melhorar. Mas eu e você temos que trabalhar no dia chamado hoje. Sem ouvir a voz do Espírito Santo, hoje. Abre o teu coração, hoje. É sempre hoje. E essa mulher, ela tem as suas ações valiosas diante de Deus, porque ela no hoje enxerga o amanhã. Ela no hoje, ela entende a única boa oportunidade de falar com Jesus. No hoje, ela está exatamente sabendo, e o amanhã dela, o próprio texto vai dizendo, o próprio Jesus vai dizendo, olha, em todo mundo, quando esse evangelho for pregado, todos saberão quem foi essa mulher. Aí eu fico perguntando, se você e eu estamos preparando o nosso amanhã. Pastor, estou fazendo um planejamento. Pastor, eu já escrevi aqui. Pastor, eu já montei. Pastor, já estruturei. Não. A pergunta é, se você espera um amanhã melhor, você tem que trabalhar o seu hoje. Você tem que ser uma bênção hoje. Você tem que fazer da melhor maneira hoje. Você tem que fazer da forma extraordinária hoje. Aí uma vez alguém até perguntou, pastor, isso aí é coisa de crente, né? Pastor, isso aí é porque a gente vai morrer? Não, irmão, pelo amor de Jesus. Não fica pensando na morte especificamente. Pensa que você pode fazer o melhor agora. Então esse culto tem que ser o seu melhor. A mensagem tem que ser a melhor. O louvor tem que ser o melhor. Seja lá o que você estiver fazendo, tem de ser o melhor. Quando? Hoje. Porque às vezes o nosso hoje passa e a gente fica naquela lamúria. Eu já falei com a igreja lá, nossa igreja, por favor, quem tiver que me abraçar, me abraça agora. Quem tiver que me beijar, me beija agora. Quem tiver que me xingar, xinga agora também, que a gente se resolve. Né? Depois me pede perdão, confessa, o outro perdoa. Quem tiver que trazer uma rosa, traz agora. Faz agora. Se o Senhor me levar no dia lá do sepultamento, você ficar, que pastor maravilhoso, eu não tive oportunidade de falar. Meu Deus, Senhor, já pedi permissão. A permissão é de eu levantar e dizer assim, cala a boca, porque enquanto eu estava vivo tu não falou nada. Fica quieto, silêncio, mentiroso, não me amou, tu não me trouxe uma rosa, tu não me deu um beijo, nem me xingou. E deitar de novo, que é claro que eu quero continuar, né, indo para a eternidade. Já pedi essa permissão a Deus. Já viu como é que vai ser o velório, né? Todo mundo ficará na fé ali para ver até o final. Mas sabe por que eu digo isso? É porque a gente fica deixando hoje passar. A gente não diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente não diz, olha, eis-me aqui, Senhor. Ou não diz, como hoje aqui, está sendo aberto para líderes estarem fazendo alguma coisa. Irmão, não tem que deixar para amanhã.
não tem que esperar alguma coisa melhorar, não tem que esperar o tempo bom. Quando é que tem o tempo bom? Quando é que a coisa melhora? Se você não dizer, eu estou aqui hoje, Senhor, usa-me a mim, Senhor, está meio defeituoso aqui, mas eis-me aqui, conserta-me a mim, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Tem de ser assim, tem que ser hoje, tem que ser agora. E esse pecado da procrastinação, Jesus, amanhã. Amanhã, hein? Amanhã, hein? Amanhã. Valeu? Ô Vaso, amanhã, hein? Olha, abençoado, amanhã, hein? Ô abençoado, amanhã, hein? E esse amanhã para a vida de alguns não chega. Eu conheço alguns que já passou uma década, 2, 3, daqui a pouco está chegando o centenário, e esse amanhã não chega. Mas aí eu fecho essa palavra dizendo a você, quanto vale nossas ações? Nossas ações são valiosas quando elas são conhecidas. Elas têm de se tornarem conhecidas para Deus, mas elas também precisam ser conhecidas para os homens. Preste atenção. É sempre no sentido vertical para horizontal, não o inverso. Mas todas as nossas ações verticalmente reconhecidas e valiosas diante de Deus, elas têm de também ser valiosas diante dos homens. Porque veja o que acontece nesse texto. Jesus reconhece a atitude desta mulher. Jesus sabe o que essa mulher fez, e fez com propriedade, fez com discernimento da situação. Foi reconhecida, tanto que ele diz, ela escolheu a melhor parte de alguma forma. Ela fez a coisa certa. Ela entendeu que agora não é o momento de gastar isto em relação aos pobres. Ela entendeu que eu sou a oportunidade única. Ela foi reconhecida nas suas ações como valiosa diante de Deus. Mas aí Jesus vem e diz assim, porém, onde esse evangelho for pregado, todos saberão, todos também reconhecerão, todos perceberão, todos entenderão, todos discernirão a atitude dessa mulher. Eu e você precisamos entender que a gente, vamos usar o termo, toca a Deus com nossas ações, mas nós também precisamos tocar o próximo. Nós também precisamos ser reconhecidos nas nossas ações como valiosas também diante dos homens. Ou seja, nós precisamos ser aqueles que são vistos como alguém que está fazendo a vontade de Deus, de modo que o nome dele seja glorificado. Deixa eu te explicar melhor para você entender em que sentido eu estou dizendo isso. Quando Jesus em Mateus 5 vai dizendo que nós somos sal e que nós somos luz, ele faz duas comparações, dizendo que sal tem propósito de ser. Se ele não estiver com a capacidade de temperar, ele deixa de ser o que foi programado para ser, o que nasceu para ser, o que foi criado para ser. E aí, segundo Jesus, tem que ser jogado pelos homens, a luz ao mesmo tempo. E aí no verso 16 de Mateus 5, ele vai dizer, para que os homens, quem está ao seu redor, trabalho, família, igreja, vizinhança e etc., vejam as vossas obras, e vendo as vossas obras, quem vocês são, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mais do que você dar um glória num culto, é você dar um glória com a sua vida. Mais do que você dizer aleluia num culto, é você dar aleluia com a sua vida. Mais do que você dizer graças a Deus num qualquer momento de culto, de liturgia, é você dizer esse graças a Deus com a sua vida. Quem olha para você glorifica a Deus. Quem olha para a sua vida glorifica a Deus. Quem olha para você entende que existe um Deus maior, um Deus poderoso, existe alguém extraordinário que faz de você quem você é. Por isso que as nossas ações, elas devem tornar-se cada dia mais, tornar-se conhecidas diante de Deus e dos homens. Porque essa mulher agiu de modo profético. Jesus a conheceu pela sua ação, e ao mesmo tempo ele vai dizer que universalmente aquela mulher também seria conhecida. Eu quero nessa noite dizer a você que Deus está olhando para suas ações. Deus está olhando para o seu modus vivendi, seu modo de viver. Deus está olhando para o seu dia a dia. Deus está olhando para o seu ir e vir. E você precisa saber que isso tem valia diante de Deus, mais do que qualquer outra coisa. E segundo Jesus, a boca fala do que está cheio o coração, significa dizer que tudo que a gente externa no nosso ser, no nosso agir, tem a ver com o que
somos exatamente aqui, no interior, no coração. E Deus hoje quer despertar você, para que você, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelo seu modo de viver, pelos seus relacionamentos, você glorifique ao Pai que está nos céus, que as suas ações sejam valiosas diante de Deus e sempre. Você tem que entender que é dessa forma que você glorifica o Senhor, mais do que qualquer outra maneira, de qualquer outra forma na vida. Eu não sei como você tem entrado aqui nesta noite, não sei como você tem chegado até este culto. Talvez você já salvo em Cristo Jesus, membro desta igreja ou até de outra igreja, seja alguém que ainda está travado por alguma razão em atender ao chamado de Deus, em ser um grande instrumento nas mãos do Senhor, seja na área que for. E eu não estou falando de títulos, eu não estou falando de cargos, eu estou falando de dons, eu estou falando de talentos, eu estou falando de capacitação que Deus dá a todos. Jesus, em uma das suas parábolas, diz que pelo menos um talento a gente recebe. Um talento alguém sempre tem. Todos temos pelo menos um talento. E é disso que eu estou falando. Ou talvez você, que hoje também aqui está, mas ainda nem ouviu a voz salvífica de Deus para a tua vida. Ainda nem ouviu a voz salvadora do Senhor, que é o Redentor, que é o Salvador, que é o Eterno para a tua vida. E eu quero orar com você. Eu quero orar para que você hoje possa entregar-se a Ele totalmente. Aí você diz, pastor, mas como? Você dizendo a Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para que eu seja esse instrumento nas tuas mãos como tu o queres. Para que eu seja a bênção pelo qual eu preciso ser. Para que eu seja o canal da tua graça onde quer que eu esteja. Para que eu possa ser essa luz que vai mostrando a tua glória e esse sal que vai temperando por onde quer que eu passe, para que os homens vejam as minhas ações e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vamos colocar de pé, que eu quero orar com você nesse momento, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sei que você está aqui esta noite, Deus sabe como você está, Deus sabe como você aqui chegou, mas eu quero orar com você. Eu não sei como você está, Deus sabe, mas eu quero orar pela tua vida, quero orar pelo teu coração. Quem sabe você tem estado travado por lutas, por tribulações. Quem sabe você tem estado travado por alguma situação, percalços do caminho. Quem sabe você pode estar travado por algumas tribulações que você enfrentou e não tem conseguido ser aquilo que Deus tem te chamado. As suas ações estão travadas, você está travado no caminho. Hoje é o dia que Deus quer despertar teu coração. Hoje é o dia que Deus quer despertar você. Hoje é o dia que Deus quer dizer para você, epa, eu chamei você. Você é aquele a quem eu chamei, você é aquele a quem eu vocacionei. Você é aquele a quem eu tenho um grande dom a ministrar, a trabalhar, um grande talento. Aí você pode dizer assim, poxa, mas o Ambrósio não me viu. Não, mas não foi o Ambrósio que te chamou, quem te chamou foi ele. E é ele que vai te recompensar. Olha, não me elegeram. Não, mas ninguém está falando de eleição, está falando de vocação, está falando de dom, de capacitação. E olha que os dons e as capacitações de Deus acontecem na vida da gente para fora das quatro paredes. Para fora das quatro paredes. Você não precisa de quatro paredes, você não precisa de nada que te faça ser o que Deus chamou você para ser. E esse convite também é a você que hoje está aqui, veio ouvir a palavra, veio ouvir a mensagem, e Deus está dizendo, epa, eu queria ver uma ação sua hoje. Aí você pergunta, que ação? É a ação que você diga, Senhor, eis-me aqui também, eis-me aqui para a salvação, eis-me aqui para uma vida transformada, eis-me aqui para ser um instrumento nas suas mãos. Você pode fechar os teus olhos. Eu quero fazer essa oração por você que tem vocação, você que tem chamado, você que tem sido capacitado por Deus, mas alguma coisa tem te atrapalhado, tem te travado, tem te impedido, e você por alguma razão às vezes nem sabe por quê. E aí só Deus é que pode trabalhar na sua vida de maneira especial. Eu quero orar por você. Mas se houver esta noite alguém que quer ter esse encontro com Jesus, um encontro especial, aquele encontro onde você diz, não, hoje eu quero me entregar completamente a Ele. Essa é a oportunidade que você também tem de receber Jesus na tua vida, de receber Jesus no teu coração, de receber Jesus no seu interior, para que a glória de Deus esteja na sua vida. Senhor Jesus,
Nós te louvamos porque estamos aqui com a tua igreja neste lugar, a tua noiva, Senhor. E a tua noiva hoje veio para cultuar a ti. A tua noiva hoje veio para te adorar e para te bendizer. A tua noiva hoje veio aqui para receber algo de especial de ti. E nós te louvamos por essa oportunidade, por esse privilégio. Mas eu quero te apresentar hoje cada um dos teus filhos que são teus e já foram capacitados por ti, mas alguma coisa os impede de ser aquilo que os tem chamado a ser, que estão impedidos por alguma situação, Senhor, tristeza, rancor, ódio, amargura, complexo de inferioridade, talvez qualquer situação que tenha impedido este filho, esta filha, a ser o que o Senhor tem chamado para ser, a ser esse sal que tempera, a ser essa luz que ilumina, a ser esse discípulo que segue, a ser esse apóstolo, esse enviado que planta, ó Deus, essa videira que tem que dar, e figueira que tem que dar o seu fruto. Tem compaixão, visita, trabalha, opera de maneira especial. Pode ser que essa seja uma noite que o Senhor tenha trabalhado de forma diferente em cada coração, em cada vida, mas eu sei que o Senhor tem trabalhado. Mas esta noite, Senhor, se há alguém também neste lugar e que também deseja entregar-se a ti por completo para a salvação, que ainda não reconheceu o Senhor como Salvador da sua alma, da sua vida, encontre-os. Seja esse o momento, seja essa hora, seja este o momento em que essa vida seja alcançada de maneira extraordinária, poderosa, e o teu nome seja glorificado neste lugar, porque é assim, Senhor, que nós queremos, é assim que nós desejamos, é assim que nós pedimos, sabendo que tu és aquele que trabalha, que opera de maneira especial, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor com toda a força da sua alma. Deus nos abençoe em nome de Jesus.